Você já sentiu isso? Aquele sussurro de invisibilidade, como se, mesmo repleto de luz, de um brilho inegável, você estivesse velado. Como se todo o potencial que você carrega estivesse ali, bem perto, mas atrás de uma cortina, esperando o momento perfeito para se revelar ao mundo. Talvez você, que me ouve agora, tenha sentido exatamente isso. Um silêncio que o universo impôs à sua história, deixando nos bastidores, sem público, sem aplausos. É um vazio que ecoa, não é? Uma sensação de estar à margem, de que algo está errado com você. Mas e se eu lhe dissesse que essa invisibilidade não é um abandono, mas sim, o maior presente que você poderia receber? É a solução para sua dor mais profunda. O curioso é que nada disso acontece por acaso. Há um mistério profundo por trás dos caminhos daqueles que são chamados de escolhidos. São almas que carregam sonhos que parecem diferentes dos demais, uma inquietude que não se vai e uma sensibilidade que, por vezes, torna o mundo um lugar estranhamente avassalador. Mesmo com todo esse potencial, esses escolhidos vivem um tempo de isolamento, de silêncio, onde tudo, até mesmo eles próprios, permanece um pouco escondido. Por muito tempo, você pode ter pensado que essa invisibilidade era sinônimo de rejeição, de abandono, ou um sinal de que algo estava profundamente errado dentro de você. Uma ferida silenciosa que o fazia duvidar do seu próprio valor. Mas e se eu te dissesse que não é um e se? Na verdade, esse anonimato temporário é o maior cuidado e presente que você poderia receber. Há uma razão para grandes tesouros serem mantidos em segredo. Pense nas sementes. Elas só germinam no escuro. Diamantes não nascem brilhando na superfície. O que está sendo preparado precisa de silêncio, de sombra e de tempo. O que muitos não sabem é que o divino tem uma maneira especial de cuidar daqueles que ele escolhe. Ele esconde aqueles que precisam ser fortalecidos, preparados e moldados. Longe dos olhos curiosos e das expectativas do mundo exterior. Não é punição, nem esquecimento. É um processo, e tudo isso faz parte de uma história única, que só será revelada quando a sua essência estiver verdadeiramente pronta para transformar algo ao seu redor. Você já se sentiu deslocado? Fora de sintonia, como se todos os seus esforços simplesmente não chamassem a atenção? Acalme-se. Talvez seja apenas o silêncio que precede o seu grande despertar. Hoje, eu quero te mostrar por que você, o escolhido, esteve oculto até agora, e por que esse ciclo está finalmente chegando ao fim. Se esse tópico ressoa com a sua alma, fique comigo até o fim. E aproveite para seguir o canal, porque aqui, cada palavra é lapidada para aqueles que sentem que nasceram para algo maior, mesmo que o mundo ainda não tenha visto. Há uma razão valiosa para o tempo de ocultação experimentado pelos escolhidos. Nada disso acontece por acaso ou por negligência divina. O divino não abandona ninguém que foi separado para algo grandioso, não é porque ele esqueceu, mas sim porque é um processo de construção oculta acontecendo. O processo de estar escondido não é uma punição, muito menos um sinal de fraqueza ou de menor valor. Quando o divino esconde alguém, é porque precisa remover distrações e ruídos do caminho. É como se ele reservasse um lugar tranquilo, para ali colocar aqueles que carregam grandes sonhos e responsabilidades. Imagine um artista moldando uma peça preciosa. Ele não o faz no meio de uma multidão, mas em um espaço protegido, onde o foco está inteiramente na criação. O crescimento do escolhido acontece em silêncio, fora dos olhos da maioria. É semelhante ao que acontece no subsolo com as sementes que ninguém vê, mas a vida brotando, raízes se aprofundando e força sendo desenvolvida o tempo todo. Quando o olhar externo não alcança o momento mais importante do que está sendo formado, o grande tesouro do processo reside precisamente ali, onde quase ninguém vê ou valoriza. Um diamante não nasce brilhando no topo das montanhas, mas é formado sob pressão, no escuro, nas profundezas da terra. O mesmo acontece com o ouro, que só se revela após muito polimento, e antes disso, permanece oculto até o momento certo. São esses estágios ocultos que garantem que, quando a superfície é alcançada, a beleza gerada não seja frágil nem inacabada. Quando vivemos em silêncio, um sentimento de abandono pode nos invadir. Mas o silêncio é, na verdade, proteção. Ele protege o escolhido das vozes que só sabem julgar, das expectativas contrárias, dos olhares que desviam o foco do processo. O divino esconde para proteger, mas também para fortalecer. Você não está parado, apenas afastado de certas distrações que, no fundo, atrasariam seu crescimento. Na sua época de ocultação, você aprende coisas que só a solidão revela. Você descobre valores,
princípios e dá um novo significado ao que é realmente importante. O coração é trabalhado, a mente é renovada e as motivações se tornam mais puras. Tudo o que está nascendo em segredo está sendo regado pelo cuidado do Divino, que vê o que ninguém mais vê. Esse espaço silencioso é um laboratório de autodescoberta. Você tem a chance de experimentar sua própria essência sem precisar se encaixar ou corresponder às expectativas externas. É a hora do verdadeiro encontro consigo mesmo e com propósitos que talvez você não conhecesse tão profundamente. O resultado desse processo silencioso é sempre força, coragem e uma fé mais autêntica. No fundo, é o oposto da solidão dolorosa. A ocultação se revela como um abrigo, um lugar onde o verdadeiro crescimento acontece. A preparação vai muito além da aparência ou da aceitação por outros. Ela atinge as raízes da vida, fornecendo suporte para resistir aos desafios que virão depois da revelação. Quando a hora de ser visto finalmente chegar, tudo que foi polido no invisível se revelará. Você perceberá que o período de ocultação valeu a pena. Você não nasceu em vão. Você está sendo preparado para algo maior, com força, estrutura e um brilho próprio. E quando seu momento chegar, nada nem ninguém diminuirá o que emergiu da escuridão, mas foi projetado para brilhar com intensidade. O silêncio que acompanha a jornada do escolhido é como um território desconhecido, mas repleto de possibilidades. Ninguém deseja sentir-se isolado, mas é precisamente neste espaço sem distrações e sem validação externa que aprendizados são experienciados, impossíveis de serem conquistados em meio ao barulho. Quando tudo fica quieto ao redor, o primeiro sentimento pode ser o vazio. Os convites desaparecem, as vozes diminuem e até mesmo as redes sociais parecem distantes. É como se a vida decidisse fazer uma pausa para que você pudesse ouvir apenas o que o coração pode dizer. Em vez de depender da companhia de outros, você é levado a revisitar sonhos, medos e desejos tão antigos que quase não se lembrava mais deles. O silêncio força o escolhido a encarar suas próprias perguntas, sem a rotina para preencher todos os espaços. Perguntas profundas surgem. Quem sou eu sem aplausos? O que realmente me motiva? Quais são meus valores que não comprometo, mesmo se estiver sozinho? Essas reflexões abrem portas para um autoconhecimento que transforma não só a maneira de ver o mundo, mas principalmente a maneira de viver a própria vida. É na ausência de palavras e de estímulos externos que o relacionamento com o divino se aprofunda. O escolhido aprende que não está sozinho, por mais solitário que o caminho pareça. As orações se tornam mais sinceras, os diálogos interiores ganham peso, e até o silêncio se torna uma espécie de contato, uma resposta com o sagrado. A proximidade é maior porque não há filtros, máscaras ou disputas, apenas a verdade. A reclusão proporciona espaço para ouvir ideias e intuições que normalmente seriam abafadas. Insights sobre o próprio propósito começam a emergir organicamente, sem a necessidade de validação. Esse silêncio permite a visão de potenciais adormecidos e o reconhecimento de limitações que precisam de atenção. É neste terreno silencioso que o escolhido aprende a diferenciar o que veio dos outros e o que realmente nasceu em seu coração. A solidão não é uma punição, mas uma jornada de revelação. Longe do olhar exigente da sociedade, nascem a leveza e a autenticidade. O escolhido descobre que não precisa apressar-se ou competir, pois cada ciclo tem o seu próprio tempo. Dessa serenidade vem uma força silenciosa, pronta para sustentar novos desafios quando o universo abrir as portas. O que mais intriga nesse processo é que, mesmo invisíveis para o mundo, as maiores transformações acontecem. Ninguém vê o esforço daqueles que decidem olhar para dentro, nem percebe as batalhas silenciosas travadas apenas internamente. Aqueles que vivem a construção interior conhecem o valor de um pequeno avanço, de um trauma superado, de um medo dissolvido nas horas em que tudo parece estagnado. O exterior, dentro das estruturas, está em mutação. O autocuidado aumenta, a autocrítica se transforma em autocompaixão e o medo do julgamento diminui. No fundo, é neste deserto silencioso que o escolhido aprende que não precisa de uma audiência para ser lapidado. Ao final desse tempo, a pessoa carrega cicatrizes transformadas em marcas de sabedoria. O silêncio deixa de ser um fardo e se torna um amigo, uma espécie de bússola interna que aponta para os caminhos da verdade. A confiança no divino e em si mesmo é conquistada não através de frases bonitas, mas por experiências vividas na solidão. O crescimento mais importante, na verdade,
acontece quando ninguém está olhando. É nessa temporada de silêncio que você se reconhece profundamente, aprende a ouvir o chamado divino e prepara sua essência para quando for a hora de brilhar. Cada segundo desse silêncio construtivo é precioso, e com o tempo, revela que o invisível se transforma em força para todos os desafios que sua revelação trará. Buscar a aprovação dos outros é quase um reflexo natural do ser humano. Desde cedo, aprendemos a olhar ao redor, a comparar nossas conquistas, nosso ser, e até a sonhar com base nos padrões do mundo. Mas para o escolhido, essa busca por validação externa precisa chegar ao fim. Na jornada daqueles separados pelo divino, uma das maiores lições é descobrir o próprio valor sem depender de aplausos ou do reconhecimento público. O tempo de ocultação força o escolhido a olhar para dentro em busca de respostas. O silêncio imposto pelo processo revela que os olhos dos outros não podem ser uma bússola para sua vida. Por mais que o coração deseje aceitação, existe um tipo de força que só nasce quando esse ciclo de comparação é quebrado. O valor de alguém não pode estar nas mãos de outros, porque seria frágil demais. E o divino, ao esconder, mostra que a única e verdadeira referência deve ser ele e o que ele planta dentro. Quando a necessidade de aprovação externa perde força, a liberdade de ser exatamente quem você nasce em seu lugar. É libertador saber que você não precisa corresponder às expectativas ou se encaixar em padrões para ser importante. O sentimento de não pertencimento se transforma em autenticidade. Você começa a perceber que sua voz tem valor, mesmo que não seja aplaudida, que suas ideias fazem a diferença, especialmente se vierem do coração. Esse processo é um divisor de águas para o escolhido. Eles param de se medir pelo sucesso dos outros, aprendendo a respeitar o próprio ritmo. O foco muda das métricas de aceitação, como curtidas e reconhecimento instantâneo, e se desloca para um lugar mais profundo, onde reina a tranquilidade de quem encontrou seu lugar no mundo simplesmente por ser o que nasceu para ser. Quando você se conhece e confia em si, sua presença fala sem palavras. A aprovação dos outros é sempre condicional, fugaz e frequentemente incompleta. As opiniões das outras pessoas mudam com as circunstâncias, e tentar ser como todo mundo só traz angústia e insegurança. O escolhido, ao aprender a se valorizar, torna-se autêntico e estável, independentemente das tendências que vêm e vão. Essa segurança interna é construída no silêncio, em momentos em que apenas você, o divino e suas verdades estão frente a frente. O caminho para essa confiança é feito de confrontos silenciosos, onde você lida com medos, duvida de suas próprias escolhas e, às vezes, até acredita que não será capaz de ter sucesso sem aceitar o padrão dos outros. Mas no tempo de preparação do escolhido, uma transformação acontece lentamente. Enquanto você se vê pelos olhos do Criador, você descobre talentos e qualidades que ninguém nunca validou, porque eram invisíveis para aqueles que só veem a superfície. O valor do escolhido é revelado na solidão, sem aplausos ou plateias. A força interior, refinada nestes momentos, torna-se uma referência quando o tempo da revelação chega. As pessoas percebem a presença autêntica daqueles que não precisam de apresentações. Suas atitudes, escolhas e até mesmo seu silêncio começam a ensinar, guiar e iluminar aqueles ao seu redor com um brilho que não depende de palavras, de razões ou de aprovação popular. Quando paramos de buscar validação externa, a voz do coração se torna mais clara. É aqui que surgem ideias inovadoras, caminhos ousados e uma tranquilidade incomum diante da vida. Você compreende que não precisa competir ou justificar-se. Aqueles que vivem em busca do olhar dos outros perdem tempo e energia. O escolhido aprende que ser fiel a quem se é o maior presente que podem dar a si mesmos. Com o tempo, o mundo percebe a diferença. Aqueles que têm a coragem de ser inteiros inspiram quem está cansado de fingir, não apenas se destacam, mas transformam o ambiente através da verdade que carregam. O escolhido finalmente vive em paz, consciente de que sua essência é suficiente e que sua presença, mesmo no silêncio, já fala o que precisa ser dito. Chega o momento em que todo esse silêncio, toda essa espera, todas essas noites de incerteza, finalmente fazem sentido. O escolhido sente em seu coração um chamado para sair do esconderijo e deixar a luz que se acumulou dentro começar a se espalhar. Não há um aviso claro, nem um sinal externo gritante, mas há uma certeza que nasce no tempo. A revelação veio durante o tempo de ocultação. Cada experiência,
vitória silenciosa e fracasso oculto tiveram um propósito. Nada foi desperdiçado. O que parecia apenas sofrimento ou isolamento era, de fato, preparação. A luz que agora brilha intensamente só é possível porque houve um tempo de escuridão e construção interna. Toda raiz profunda cresce fora da vista, e só assim suporta o tamanho da árvore que florescerá. A revelação não é apenas sobre vir à vista dos outros, mas viver com autenticidade tudo o que foi criado em segredo. É quando o escolhido para de se esconder, fala mais a verdade, age com mais coragem e toma posse do espaço que lhe foi prometido. O tempo de ser invisível termina quando a missão se torna mais importante do que o medo do julgamento ou da rejeição. O coração, finalmente pronto, entende uma verdade poderosa. A espera foi difícil, mas agora é necessário ser visto para cumprir o chamado. O divino não revela a todos os seus escolhidos de uma vez, nem por acaso. Ele sabe o momento exato em que o fruto está maduro. O que foi nutrido no silêncio agora se transforma em força para alcançar, ensinar e inspirar outras vidas. As cicatrizes encontram uma voz, histórias ocultas ganham sentido, e até mesmo as dores da jornada se transformam em aprendizado e incentivo para aqueles que também precisam de esperança. A revelação traz consigo mudanças. Novas pessoas se aproximam, diferentes portas se abrem e oportunidades surgem de onde menos se espera. O que antes era restrito, agora ganha amplitude. Os dons, antes tímidos e ocultos, transbordam, alcançando naturalmente áreas de uma vida que antes pareciam distantes. O escolhido descobre que não precisa mais forçar nada, apenas precisa ser quem realmente se tornou. Mesmo que ainda existem desafios, o tempo de encolhimento acabou. O mundo começa a ver valor no que parece diferente, precisamente porque tudo estava preparado para este momento. No caminho, muitos podem não entender como alguém tão silencioso ou até subestimado por tanto tempo, de repente, se destaca e toca tantas pessoas ao redor. Mas aqueles que foram formados em silêncio sempre carregam algo especial consigo: humildade, força e a consciência de que não precisam ser maiores que ninguém, apenas fiéis ao chamado que receberam. A revelação não é apenas sobre fama, sucesso ou visibilidade. É, acima de tudo, sobre relevância. O escolhido entende que tem uma missão, e que tudo o que aprendeu sozinho agora pode ser compartilhado para iluminar os caminhos de outras pessoas. Essa vontade de servir, ajudar e inspirar é um resultado direto de tudo o que foi experimentado no tempo de ocultação. Maturidade e leveza só existem porque houve paciência para crescer em segredo. Ser revelado é deixar a luz interior verdadeiramente tocar aqueles que precisam. Cada palavra, gesto e até mesmo silêncio agora tem um propósito maior: espalhar esperança, cura e fé em meio à multidão. Quando o momento do escolhido chega, ele percebe que nem um único minuto foi desperdiçado. Tudo contribuiu para torná-los exatamente quem precisavam ser. É nessa transição que a gratidão é mais sentida. A vida não era apenas esperar, era preparação para cumprir algo muito maior. Ao se entregar verdadeiramente a esse propósito, aqueles que são escolhidos percebem que a luz interior é capaz de transformar tudo ao seu redor. E é ali, sem esforço e comparação, que a verdadeira vocação é realizada e faz sentido para aqueles que sempre souberam, mesmo em silêncio, que esse momento chegaria. Quando o momento da revelação chega, não é só o interior do escolhido que muda. Todo o ambiente ao redor começa a se transformar. Antigos relacionamentos que não acompanharam o processo silencioso são deixados para trás, abrindo caminho para novas conexões, mais maduras e verdadeiras. A energia daqueles que passaram pelo silêncio é percebida, mesmo que não haja palavras. Aqueles que viveram isolados com sinceridade, agora carregam uma presença silenciosa que atrai pessoas em sintonia com esse novo capítulo. Pessoas que antes não viam seu valor podem se afastar naturalmente. Às vezes, amigos de longa data não fazem mais sentido, pois ficaram presos a uma forma antiga de pensar. Mas essa aparente perda logo se revela como crescimento. O vazio deixado pelos velhos relacionamentos se torna disponível para alianças mais profundas e significativas. São pessoas que reconhecem o caminho, que entendem suas cicatrizes e que compartilham os mesmos sonhos ou princípios. O escolhido atrai diferentes situações e oportunidades, porque sua própria frequência mudou. Onde antes havia insegurança, a confiança surge. Onde havia hesitação,
a clareza nasce. Essa nova energia abre portas inesperadas, favorece reencontros significativos e convida a vivências que antes pareciam impossíveis. O ciclo de isolamento permitiu a filtragem do que servia ou não, trazendo agora o que realmente contribui para o propósito. Muitas vezes, as oportunidades chegam de formas inesperadas, amizades são feitas com base em valores, parcerias surgem de uma identificação real e não apenas de interesses superficiais. O escolhido se cerca daqueles que respeitam a verdade de seu processo, sem julgamentos precipitados. Esses encontros fortalecem a jornada, trazendo apoio, inspiração e até mesmo novos desafios que estimulam o crescimento contínuo. O que era dor e solidão, agora se revela como maturidade e força. A compreensão de si mesmo facilita a construção de relacionamentos sólidos, onde não há tanta busca, mas sim uma troca leal. Aqueles que superaram as longas noites do silêncio, agora sabem valorizar os pequenos gestos, as conversas sinceras e a companhia daqueles que vieram para somar. Este novo tempo traz leveza à jornada e um sentimento de finalmente pertencer. O escolhido percebe que nunca esteve completamente sozinho, apenas sendo preparado para o momento em que sua energia, sua história e seus relacionamentos finalmente fariam sentido. Toda essa jornada que você viveu, de silêncio, de espera e até de uma certa solidão, nunca foi um castigo. Talvez em muitos momentos tenha havido um sentimento de abandono, aquela dúvida se algo fazia sentido, mas o tempo mostrou que não foi punição. Era proteção. Cada estágio de ocultação serviu para protegê-lo de distrações, para afastar julgamentos e, acima de tudo, para permitir que você crescesse sem pressa, sob o olhar atento do divino. O processo de estar escondido tem um valor que só quem o atravessa consegue realmente entender. Enquanto o mundo parecia se mover muito rápido, você estava em um ritmo diferente, percorrendo um caminho onde cada avanço era essencial, cada dificuldade era uma lição e cada nível fazia parte de uma história maior. Foi neste tempo reservado, fora dos aplausos, que você encontrou a base de força e identidade. Esse cuidado revelou que o divino não desperdiça nenhuma experiência. Todo silêncio foi uma semente, cada passo dado no escuro ajudou a construir um alicerce sólido de dentro para fora. Até as dores que ninguém viu estavam sendo guardadas e transformadas. Agora, com maturidade e consciência, você pode olhar para trás e perceber que nada foi por acaso, e que nenhum palco permaneceu para sempre. O que antes parecia invisibilidade, se tornou estrutura. O que era isolamento, trouxe consigo raízes profundas. Você foi preparado para viver não apenas belos discursos, mas verdades experimentadas na carne. Toda essa preparação silenciosa trouxe à tona sua própria luz, que não se enfraquece no vento das opiniões. Chegou a hora dessa luz brilhar. Ninguém pode impedir ou esconder o que foi lapidado com tanto cuidado pela confiança do Criador. O tempo do divino é o maior presente que essa jornada deixa. Aprender a reconhecer seu próprio valor, aceitar o processo e respeitar seus ciclos é sinal de maturidade e fé. Você não precisa mais de aprovação ou de respostas imediatas. Agora, tudo faz sentido, porque você entende que cada segundo do seu silêncio foi necessário para manifestar todo o seu potencial. Eu o convido a olhar para si mesmo hoje com carinho e orgulho, vendo o quanto você evoluiu. Reconheça o valor do seu caminho, de cada superação, e acredite que nada foi perdido. Tudo fez parte do seu plano. Chegou a hora. Agora, sua luz brilhará, e ninguém poderá esconder quem você realmente é. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe sua experiência com momentos de silêncio, espera e transformação nos comentários. Assim, podemos caminhar juntos, aprendendo e fortalecendo uns aos outros. Curta esse vídeo, siga o canal e faça parte dessa jornada onde cada escolhido encontra inspiração, propósito e companheirismo para seguir em frente. Porque aqui, toda história importa, e a sua luz já faz toda a diferença.